Os destaques desta edição. Ministério Público Federal aciona a Justiça para revogar decreto que autoriza cultivo de cana-de-açúcar na Amazônia. Shoppings e centros de Manaus têm horário diferenciado neste fim de ano. Câmara Municipal aprova e Manaus terá orçamento de 6,2 bilhões para o exercício de 2020. Prefeito anuncia novo plano de cargos e salários para servidores públicos municipais. Relator propõe reduzir de 3,8 bi para 2 bilhões valor do fundo para custear campanha eleitoral. O país cai para o menor nível em 9 anos. Gafanhotos do deserto estão devastando o sudeste africano. Tribunal condena a morte ex-presidente paquistanês Pervez Musharraf. Donald Trump diz que Estados Unidos observam Coreia do Norte de muito perto. Tensão entre os países volta a subir. Empresário suspeito de operar falso esquema de investimentos em criptomoedas é preso em Manaus. Em menos de 2 horas, 2 ônibus do transporte coletivo das linhas 016 e 030 foram assaltados a noite passada. Em outro assalto, a linha 650, uma mulher foi presa e espancada. Bandidos amarram um vigilante e assaltam um supermercado na Zona Leste, levando mercadoria de alto valor. É o Jornal da Manhã que está começando. Previsão do tempo. O dia fica encoberto, diz o Instituto Nacional de Meteorologia. Parcialmente nublado com chuva em áreas isoladas e a previsão do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. A chance de chover 20 milímetros é de 90%, fala o Climatempo. A temperatura, que é de 24 graus no momento, terá máxima de 32 graus Celsius. A umidade do ar é de 90% e os ventos estão calmos, com 7 km/h de velocidade. É terça-feira, 17 de dezembro. Chegamos aos 351 dias do ano e faltam 14 para terminar 2019. Dia de São Lázaro de Betânia. Também é o Dia Nacional contra a Violência contra Prostitutas. Dia do Engenheiro de Produção. E o Dia do Pastor Presbiteriano. Na mitologia romana era o dia do Festival Romano, com o início da Saturnália em honra de Saturno. O Rio Negro subiu mais 4 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em 21 metros e 52 centímetros. Já encheu 3,46 metros. Com um grande fluxo de passageiros em sua estação de embarque, o aeroporto Eduardo Gomes opera sem restrições. Fatos marcantes da história. 1989, Fernando Collor de Mello derrota Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno das eleições presidenciais brasileiras, tornando-se o primeiro presidente democraticamente eleito em quase 30 anos. 2014, Estados Unidos e Cuba anunciam o reatamento de relações diplomáticas após 53 anos. 5 horas e 50 minutos. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao sonoplasta Itamar Jardina e bom dia ao repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, tivemos aí 2 assaltos a ônibus a noite passada, linhas 016 e 030, e um outro na linha 650, onde uma mulher foi presa. Foi a Anne Beatriz Moreira de Assis e o Pedro Lucas Duarte. Linha 650, imagine só que isso aconteceu em plena 7 de setembro, próximo ao Parque Jefferson Pérez. É a 9ª vez que esse motorista é assaltado desse ônibus, Pellegrini. Pois é, Paulo, nós já tivemos outros assaltos nessa área, né? Os bandidos escolhem, Paulo, a área onde eles possam correr para a área de mata ou para a área de becos, né? Como é que tem ali naquela área do Parque Jefferson Pérez. Então aconteceu mais uma vez, Paulo, 016, 030 na Zona Norte, área da Cidade Nova. Mais uma vez aí nós tivemos aí ônibus assaltados e, como nós sempre comentamos aqui, Paulo, os mesmos modus operantes, ou seja, eles são muito violentos, agridem os passageiros, e dessa vez também não foi diferente. Mais 3 ônibus assaltados. A polícia já vem com uma nova operação, vai colocar policiais, já está colocando policiais dentro dos coletivos, policiais que estão aí à paisana, armados até os dentes, para ver se combate com maior rigor a questão desses assaltos a ônibus. Pellegrini, a gente sabe, não vamos mascarar essa situação, não. A gente sabe que isso é muito difícil de acontecer, porque são muitos ônibus e a polícia não tem disponibilidade de pessoal para colocar em todos os ônibus, principalmente nessas linhas que são mais visadas pela bandidagem. Pois é, Paulo, né? Amanhã vamos ver a tentativa da Secretaria de Segurança, né? Que convocou a imprensa e já colocou aí a questão dessa operação nas ruas da cidade. Eles têm aí, segundo eles, o mapeamento dos ônibus e horários
onde os ônibus são mais assaltados, né, Paulo? A gente sabe que são aí mais de 1.300 ônibus espalhados aí na cidade durante todo o dia, mas é uma tentativa da Secretaria de Segurança e tomara que alguns bandidos desses sejam presos. O detalhe também, né, Paulo, quando a polícia prende, né, às vezes a polícia prende, logo depois os mesmos bandidos voltam às ruas, mas toda a ação aí, vamos esperar aí que dê certo, né, Paulo? Pois é, na audiência de custódia geralmente eles são liberados Pellegrini e saem rindo da polícia, o que é pior. E as pessoas às vezes condenam a polícia não tem culpa de nada, a polícia prende, agora quem solta é a justiça. É outra história. Pellegrini, Oi, Paulo. Bandidos invadiram uma área de supermercado e foram por trás do estabelecimento lá na zona leste da cidade. Foi no DB, Pellegrini? Foi um DB, Paulo Guerra, no DB da Alameda Costa Ferreira, aquele ali nas proximidades do conjunto Tiradentes, né? Os bandidos conseguiram entrar, adentrar dentro do supermercado e entraram e levaram produtos de valor aí na São Paulo. Isso aconteceu por volta de 23 horas já, e as informações por volta de 1h30 da madrugada já chegava a alguns colegas de imprensa também, Paulo. Vários produtos de valor foram levados. Em seguida eles embarcaram tudo dentro de um carro, Paulo, e fugiram, né? Deixando aí um prejuízo, segundo a empresa, um prejuízo de alto valor. O vigilante foi amarrado, não é, Pellegrini, mas foi espancado ou não? Muito bem, Paulo. Pois é, ele foi amarrado. Os bandidos chegam, Paulo, e sempre são assim, eles batem, eles espancam, assim. O vigilante levou aí alguns golpes aí de covarde depois de amarrado. Acabou apanhando, Paulo, e isso aconteceu mais uma vez, repito, no supermercado da Alameda Costa Ferreira. Pellegrini, nesse assalto à linha 650 que aconteceu aqui na 7 de setembro, essa Anne Beatriz Moreira de Assis, uma mulher violentíssima, Pellegrini, ela que assaltava. O motorista era dominado e ela saía fazendo a limpa nos passageiros do ônibus. Anne Beatriz Moreira de Assis, que agindo com muita violência. Pois é, sempre batendo nos passageiros. Eles não escolhem, Paulo, senhoras, são pessoas idosas, adolescentes, o que eles têm pela frente, eles estão agredindo, saem dando coronhada, chamando palavrão para todo mundo. Eles chegam fazendo terror realmente dentro dos coletivos. Pellegrini, aquele acusado de matar a Heloísa, foi encontrado morta aqui no centro da cidade. Ele cortou o cabelo e arrancou as unhas da garota, meu Pellegrini. Ficou de se apresentar e ainda não aconteceu isso. Pois é, Paulo, ontem nós já comentávamos que ela foi torturada, né? E agora chegam também esses detalhes, que ela teve o cabelo cortado, o couro cabeludo estava também, né, Paulo, todo machucado, ele puxou muito o cabelo dela e, como se não bastasse, ainda arrancou as unhas. Foi realmente uma sessão de tortura que essa jovem passou. Ele está sendo procurado. Ele deve estar arrependido e vai se apresentar com a Bíblia debaixo do braço, segundo se informou Pellegrini. Pois é, Paulo, é o Michel Saboia de Souza, de 19 anos de idade. A polícia está caçando esse bandido. O melhor para ele seria se entregar o mais rápido possível, né? Porque a polícia está fazendo cerco, logo vai chegar até esse bandido. Pellegrini, até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações, Paulo, mandando um abraço especial ao Major Padilha da Casa Militar, amigo do Itamar Jardina também, Paulo Guerra, e todo mundo está ouvindo a nossa programação, principalmente no interior do estado, nas comunidades lá do município de Itacoatiara, nas comunidades lá de Maués, Paulo, a nossa audiência é muito grande no interior do estado. Nosso carinho, toda a nossa dedicação aí de fazer um bom trabalho para todos os nossos ouvintes e também os nossos ouvintes do interior. E da comunidade Cristo Rei também, Pellegrini, e lá na área do Iranduba, os ouvintes também gostam de ouvi-lo, e principalmente quando o passarinho da morte começa a sobrevoar a cidade. Paulo, o passarinho da morte tá mole, rapaz. Hoje o Instituto Médico Legal, Paulo, uma noite madrugada bem tranquila, passarinho da morte, pelo menos até agora. O passarinho não cantou. Agora, Paulo, lá na estrada AM070 também, o pessoal que mora na estrada, né, mora ali naquelas comunidades à beira da estrada, tem um mineiro que vende açaí, rapaz, o melhor açaí da região. É em frente ao cemitério, sim, ali na AM070. Mas é um açaí que é uma delícia, Paulo Guerra, você está
convidado a tomar um açaí comigo na frente do cemitério, no Açaí do Mineiro, lá na M070, Paulo. Tá bom, Peregrino, eu vou e fico de costa para o cemitério. Até daqui a pouco. É contigo, meu filho. Com a chegada do Natal e das festas de fim de ano, o comércio do centro e os shopping centers de Manaus começam a funcionar em horário especial a partir desta semana. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL, as lojas do centro funcionam das 8 às 21 horas a partir desta quinta-feira, dia 19. No dia 24, o comércio vai até às 18 horas e no feriado do dia 25 não abrem. Do dia 26 ao dia 30, as lojas funcionam em horário normal. Já no dia 31, o comércio da área central funciona das 8 às 15 horas. O Amazonas Shopping. Do dia 16 até 20 de dezembro, a praça de alimentação e as lojas do shopping funcionarão das 10 às 23 horas. Isso começou ontem. Nos dias 21 e 22, os restaurantes e lojas abrirão de 10 às 24 horas. Já no dia 23, o Amazonas Shopping ficará aberto das 9 às 24 horas. Na véspera de Natal, o dia 24, o horário será de 9 às 18 horas. No dia de Natal, 25, apenas a praça de alimentação funcionará no centro de compra. O Manauara Shopping. Até o dia 20, o horário de funcionamento será das 10 às 23 horas. Nos dias 21 e 22, o funcionamento será a partir das 10 horas, com horário de fechamento facultativo para as lojas das 23 às 24 horas. Já no dia 23, o Manauara vai abrir mais cedo, às 9 horas, com horário de fechamento facultativo das 23 às 24 horas. No dia 24, véspera de Natal, o horário será de 9 às 18 horas e no dia 25 não haverá funcionamento das lojas. Entre os dias 26 e 30 não haverá alteração no horário. Já no dia 31 será de 10 às 18 horas. No dia 1º de janeiro também não haverá funcionamento. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, as lojas permanecerão fechadas e o funcionamento será facultativo apenas para as áreas de alimentação e lazer. O Instituto Federal do Amazonas divulgou ontem a lista da segunda chamada dos aprovados no processo seletivo 2020 para o campus de Iranduba, nos cursos de administração e informática que serão ministrados no horário noturno. De acordo com a diretora de ensino, a professora Roberta Lima, de hoje até quinta-feira, das 8 às 17h30, serão feitas as matrículas dos candidatos aprovados pelo critério de ampla concorrência. Na sexta-feira, dia 20, das 9 horas ao meio-dia, será a vez dos candidatos que optaram pela reserva de cotas. No ato da matrícula devem ser apresentados originais e várias e cópias da carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, certificado de inclusão ou de conclusão do ensino médio e histórico escolar. O campo do IFAM Iranduba está sediado no Centro de Educação do Tempo Integral 7 Maria Isabel Desterre Silva, na rodovia Carlos Braga. Os bairros abastecidos a partir dos sistemas Nova Floresta e Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, podem apresentar oscilações no fornecimento de água tratada nesta terça-feira, segundo a Águas de Manaus. A estabilidade é decorrente de uma solicitação da Amazonas Energia, que precisará realizar serviços de manutenção na rede elétrica da região. Os trabalhos da rede elétrica acontecem entre as 8 e as 14 horas, segundo a empresa responsável. Em leilão realizado nesta segunda-feira no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a empresa amazonense Niata Soluções em Pagamentos ofertou o lance de 120 milhões para a compra do complexo hoteleiro, o Tropical Hotel, localizado na Ponta Negra. O edital do leilão avaliou o imóvel com uma área de 235,2 mil metros quadrados em 182,1 milhões de reais. A empresa Niata comentou por meio da assessoria de imprensa que pretende reabrir o espaço. Ainda é cedo para informar exatamente os planos, mas uma das ideias é reabrir o hotel. A Justiça acatou o pedido liminar feito pelo Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas e determinou que o Estado tome todas as providências imediatas para o pleno restabelecimento do quadro de técnicos de enfermagem em todas as maternidades da capital, sob pena de multa diária de 1 milhão ao governo estadual e para o secretário de Saúde, Rodrigo Tobias de Souza Lima. O governador Wilson Lima afirmou nesta segunda-feira que o governo já vem adotando medidas para assegurar que os funcionários terceirizados da saúde recebam os salários devidos pelas empresas e que a falta de técnico de enfermagem em maternidades no final de semana foi um problema pontual envolvendo a cooperativa dos enfermeiros do Amazonas, Coopean, com a qual já há acordo firmado com o Estado para pagamento desses profissionais.
Ontem aconteceu uma situação pontual em que enfermeiros deixaram seus postos de trabalho em 2 maternidades. Esses enfermeiros já foram notificados, serão notificados e responderão de acordo com o que diz a legislação, porque abandonaram seus postos de trabalho, colocando em risco a vida de pessoas. A Secretaria de Estado de Educação e Desporto e a Secretaria Municipal de Educação divulgam nesta terça-feira na sede do governo o calendário de matrícula para o ano letivo de 2020. De acordo com o cronograma oficial, o atendimento começa no dia 19 de dezembro, com o processo de rematrícula dos alunos que estudaram na rede pública em 2019 e segue até o mês de janeiro. As matrículas poderão ser realizadas de forma online nesse site. www.matriculas.am.gov.br ou presencial das 8 às 17 horas em todas as escolas da rede estadual e nas municipais da capital. Caso os pais ou responsáveis percam quaisquer dos prazos apresentados no cronograma, eles terão nova oportunidade a partir do dia 21 de janeiro e estarão sujeitos à disponibilidade das vagas das redes estadual e municipal de ensino. Vereadores de Iranduba votam pelo prosseguimento da apuração das denúncias de improbidade administrativa contra o prefeito Francisco Gomes, sem saber da liminar da Justiça, que mandou suspender a sessão marcada para ontem. Quem tem os detalhes é o repórter J. Rai. Por 8-2, a Câmara Municipal de Iranduba aprovou na manhã de ontem o parecer da comissão processante instalada na casa há 20 dias para apurar denúncias de infração político-administrativa contra o prefeito Francisco Gomes do Democratas. O autor da denúncia, vereador oposicionista George Reis do PV, com base em decisão do Tribunal de Contas do Estado, acusa o prefeito de contratar serviço de transporte escolar em 2017 no valor de R$3.800.000 sem licitação. O pleno do TCE, no entanto, reformou a decisão 2 meses e 15 dias atrás a pedido da defesa de Francisco Gomes, o que torna a denúncia sem validade, segundo a assessoria jurídica do prefeito. Votaram pelo prosseguimento das investigações os vereadores Alessandro Carbajal, Edson Nicásio, Jackson Pinheiro, José Augusto Silva, Kellyson Diebe, Luiz Carlos Velho, Reginaldo Santos e o suplente Vanderlei Farias, no lugar do denunciante George Reis, que não tem direito a voto, assim como o presidente da Câmara, Josué Lomas. Votaram pelo arquivamento da denúncia contra o prefeito os vereadores Nedir Santana e Larissa Gomes. O vereador Pedro Paulo, PP, não participou da sessão porque está de licença médica e a vereadora Gleice Alves não veio votar. Bem, Paulo Guerra, a pedido da defesa do prefeito Francisco Gomes, uma liminar concedida pela desembargadora plantonista Joana dos Santos Meireles, datada do último sábado, dia 14, mandou suspender a sessão extraordinária do Poder Legislativo marcada para ontem. A defesa alegou que, semelhantemente ao que aconteceu na semana passada, o prefeito não foi notificado com a antecedência mínima de 24 horas, como determina o inciso 4 do artigo 5 do Decreto-Lei 201/67. Segundo 2 fontes da Câmara consultadas pela nossa reportagem na tarde de ontem, uma delas com assento na casa, até o término da sessão extraordinária que aprovou o prosseguimento das investigações pela comissão processante, nenhum dos vereadores sabia da existência da liminar da Justiça, a qual torna nula a decisão tomada em plenário. Agora, a Câmara terá que marcar uma nova sessão extraordinária e notificar o prefeito Francisco Gomes, uma vez que a última reunião ordinária deste ano aconteceu há uma semana com a votação do orçamento para 2020. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6:09 em Manaus. Na tarde de ontem, o prefeito Arthur Vigílio Neto anunciou o novo plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores públicos municipais da área não específica, que vai beneficiar cerca de 1.500 funcionários ativos e inativos da Prefeitura de Manaus. A proposta foi aprovada pela Câmara Municipal de Manaus e entrará em vigor em abril de 2020. O último plano de cargos vigente era de julho de 1993. Segundo o prefeito de Manaus, o plano é uma grande conquista para os servidores. Mestre em ciência política e com mais de 40 anos de vida pública, 30 deles dedicados ao Amazonas,
o conselheiro Mário Manuel Coelho de Melo, na manhã de ontem, no Teatro Amazonas, assumiu a direção do Tribunal de Contas do Estado para o biênio 2020-2021. Em solenidade concorrida com representante do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas da União, além de autoridades locais dos poderes executivo, legislativo e judiciário, das Forças Armadas e familiares, foram empossados também o conselheiro Júlio Cabral, que está de licença médica como vice-presidente, e os conselheiros Júlio Pinheiro e Érico Desterro como corregedor e ouvidor do TCE, respectivamente. A conselheira Yara Lins dos Santos assumiu a coordenação geral da Escola de Contas Públicas para o mesmo biênio. O governo do estado pagará nos próximos dias 19, quinta e sexta, dia 20, a segunda parcela do 13º salário dos servidores estaduais. Cerca de 80 mil funcionários públicos receberão o benefício que deve injetar aproximadamente 150 milhões de reais na economia. Um novo exame capaz de aumentar em 100% a precisão dos diagnósticos de câncer de colo de útero passará a ser realizado nas unidades do SUS. Sistema Único de Saúde, informou o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, ontem. A medida amplamente debatida da Assembleia Legislativa do Estado, por sugestão de Josué, foi autorizada pelo presidente Jair Bolsonaro também nesta segunda-feira. A Câmara Municipal de Manaus aprovou no início da tarde de ontem a lei orçamentária anual para o exercício financeiro do município de 2020. O documento enviado pelo Executivo em outubro foi aprovado com 255 emendas impositivas. O plenário rejeitou 9 ordinárias. O teto da LOA, que estima a receita e estipula as despesas do ano que vem, ficou em 6,2 bilhões. 1,1 bilhão de reais a mais do que o previsto para este ano. Os vereadores também aprovaram a revisão do plano plurianual para o quadriênio 2018-2021, compatibilizando as dotações constantes nas leis orçamentárias e nos créditos adicionais. Os 41 vereadores da casa tinham o máximo para direcionar até 659 mil aos projetos de interesse parlamentar, considerando os gastos obrigatórios como educação e saúde. Na próxima quinta-feira, os deputados estaduais devem votar o projeto de lei orçamentária anual PLOA, que estimula o montante de 18,9 bilhões de reais em recursos e despesas totais que o governo estadual terá para administrar em 2020. A estimativa orçamentária para o próximo ano é de 1,4 bilhão a mais que o orçamento aprovado para o ano de 2019 de 17,4 bilhões de reais. O prazo final para a elaboração do parecer definitivo pelo relator do projeto na Comissão de Assuntos Econômicos, deputado Ricardo Nicolau, terminou no último sábado, e a previsão do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, é votar todas as matérias entre terça e quinta-feira, fechando o ano legislativo com a votação do PLOA. Os deputados somente entram de recesso após a votação do orçamento do governo do estado para 2020. A PLOA começou a tramitar no dia 31 de outubro. O Ministério Público Federal, no Amazonas, ajuizou uma ação civil pública contra a União para revogar o decreto presidencial que autoriza a plantação de cana-de-açúcar na Amazônia. A ação pede que a Justiça Federal determine que não seja editado um novo decreto sobre o tema até que se demonstre por meio de estudos técnicos e científicos que a medida não compromete o dever de proteção do meio ambiente. A apuração do Ministério Público Federal foi iniciada a partir de representação de um pesquisador, acompanhada de estudos científicos publicados na revista Science, a publicação de maior impacto científico no mundo. No documento foram apontadas evidências científicas de possíveis danos ambientais irreversíveis provocados pela cultura da cana-de-açúcar sobre a biodiversidade e os serviços prestados por ela, com impacto sobre o abastecimento de água e agricultura em várias regiões do país. A legislação que vigorava desde 2009 restringia o cultivo da cana-de-açúcar em áreas dos biomas Amazônia, Pantanal e Bacia do Alto Paraguai, terras indígenas e áreas de proteção ambiental, para evitar que a produção do etanol incentive o desmatamento. O decreto estabelece que as áreas indicadas para a expansão da cana-de-açúcar eram aquelas de produção agrícola intensiva e semi-intensiva, lavouras e pastagem. Polícia. O empresário que não teve o nome divulgado foi preso ontem em Manaus por suspeita de operar um falso esquema de investimentos em criptomoedas. A polícia estima que mais de 90 pessoas tenham sido vítimas do golpe e informou que realiza buscas na capital para tentar localizar um outro empresário que também participava do esquema. De acordo com o delegado Aldenei Góes, titular da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações, o empresário convidava pessoas e garantia lucro semanal. É uma pirâmide financeira, ou seja, você depositava 100 mil reais com eles, aí toda semana ele lhe dava 5% do valor, no caso, 5 mil reais. E o seu dinheiro dobrava em 20 semanas, diziam eles. E após um ano eles devolviam o seu dinheiro todo.
Só que isso é para chamar clientes depois, é golpe, explicou. Ainda segundo o Góes, a garantia de lucro às vítimas dada pelo empresário desconsiderava a variação de mercado que incide sobre qualquer tipo de investimento. Por conta disso, as equipes da delegacia especializada estimam que mais de 90 pessoas tenham sido vítimas do esquema. É um empresário, é um ladrão. Nesse processo que nós temos aqui, temos cerca de 10 vítimas, mas ainda há muitas pessoas vindo aqui na delegacia, disse o delegado. Alberto Pellegrini, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade, além dos assaltos a ônibus? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, o homem com identidade não revelada agrediu o próprio padrasto. Não bata em mamãe não merece apanhar. Ele chegou na casa de mamãe e viu que ela estava apanhando e apanhando muito. Ele, no relato dele aos policiais da 21ª SICOM, ele informou que recebeu um chamado para, os policiais receberam um chamado para ir até a casa lá onde estava acontecendo toda essa situação, lá no bairro Vila da Prata, lá na Rua Januário. Rapaz, a mulher estava pegando uma pisa, aí o filho dela resolveu intervir e deu-lhe umas pauladas no próprio padrasto. Rapaz, ele também deu entrada no pronto-socorro cheio de hematomas pelo corpo. Não bata em mamãe, rapaz, mas pegou, foi uma pisa. Toma, vagabundo. Apanhou e apanhou muito. Tava batendo em mulher, aí chegou, o filho da senhora e deu-lhe uma pisa nele. Mas, infelizmente não divulgaram o nome dele, senão ia dizer aqui. Apanhou, pegou paulada no braço, ficou ferido na cabeça, tomou uma pisa e ainda foi levado à delegacia. E aí o padrasto, rapaz, esse negócio de padrasto só dá confusão. Aqui e ali a gente ouve falar em briga entre enteado e padrasto. É raça que não se entende, é padrasto com enteado. Aqui e ali é uma desgraça acontecendo. Conforme a Rádio Difusora já informaram aqui mesmo nessa edição do Jornal da Manhã que 3 linhas do transporte coletivo foram assaltadas nas últimas 24 horas. O ônibus da linha 650, quando a bandida foi presa, ainda pegou uma pisa. Também o ônibus da linha 016 e 030, essas foram assaltadas na área da Cidade Nova e os mesmos modus operantes foram desenvolvidos pelos bandidos, ou seja, muita violência, muita humilhação para com os passageiros. E mais uma vez aí a Secretaria de Segurança já está com operação na rua, vai colocar policiais à paisana dentro dos coletivos, é o que promete a Secretaria de Segurança para as próximas horas na cidade. A bandidagem que se cuide, mas eu vou torcer, rapaz, que apareça bandido armado onde tenha policial civil pronto para reagir, pronto para meter-lhe a bala nesses bandidos que estão aí aterrorizando os usuários do transporte coletivo. Felipe Castro Pereira foi preso ontem, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Ele é o principal acusado da tentativa de homicídio contra um morador de rua, o Alderson da Silva, de 25 anos. Tudo aconteceu na rua Monsenhor Coutinho, no centro da cidade. Segundo a Polícia Militar, o SAMU atendeu a vítima, que levou até o pronto-socorro 28 de agosto. Felipe confessou a autoria do crime e alegou ter esfaqueado antes porque o morador de rua estava roubando os pertences de outra pessoa. Será mesmo? Será que não é só o bandidão? A polícia prendeu o flanelinha, mesmo com o pessoal da faixa azul, ainda tem uns e outros aí aprontando na área central da cidade. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Pronto-socorro 28 de agosto. No pronto-socorro 28 de agosto, o plantão foi tranquilo. 2 atendimentos, ainda assim, 2 por acidente de trânsito leve, numa colisão onde uma pessoa quebrou a cabeça e o outro que foi aí vítima de uma queda de bicicleta, perdeu o controle de sua bike e acabou rebolando pelo asfalto. O rapaz usava a bicicleta para fazer entregas e acabou desequilibrando e rebolando pelo asfalto. Do Socorro Platão Araújo,
do Platão Araújo, localizado no coração da zona leste da cidade. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte. Enxerido, metido ao namorador. Um senhor de 69 anos de idade acabou levando uma facada. Ainda bem que pegou no braço, era para pegar na barriga, segundo o homem que foi dar-lhe a facada. As informações dão conta de que o senhor de 69 anos estava com saliência para uma jovem. Ela estava gostando, até que o namorado dela descobriu e foi para cima do senhor com uma faca e por muito pouco não fura mortalmente o idoso apaixonado, o idoso namorador, o Dom Juan da área do bairro Jorge Teixeira. Ele estava, segundo as informações, ele é acostumado a conquistar namorada de bombado, namorada desses que se acham aí, o grandão, porque ele, né, oferece um negocinho, uma graninha aqui, 100zinho pra cá, 200 pra ali, um celular pra cá, uma recarga ali, uma conta de água. Ele vai pagando e vai conquistando as meninas na área da zona leste da cidade. Ontem quase deu ruim pra ele. O bombado enganado queria matar um velhinho porque estava se amancebando, estava de camaradagem com a namorada dele. 69 anos, vai completar agora 70 em dezembro, ainda nesse ano, e já ainda continua conquistando, tomando a namorada dos outros lá na... Tu continuar, diz, não diz o nome dele, Pelegrino, não vou dizer, mas se ele tomar a namorada de outra, eu vou dizer, viu, seu José? Acabei dizendo o nome do José, seu José Maria, daí do bairro Jorge Teixeira. Ele disse, eu não sei se eu devo confiar em jornalista, radialista, não vai, é bom não confiar não, tá, seu José, aquele abraço e por pouco o senhor não parte desta para pior. Pronto, socorro, João, o gigante da zona leste da cidade recebeu uma pessoa vítima de agressão física, levou pauladas na cabeça, paulada na costela, paulada nas pernas. As informações dão conta de que tudo começou em uma briga de bar. O agressor estava bebendo com ele, são colegas de copo, eles achavam graça de tudo, estavam bebendo a cerveja de pobre, o famoso litrão. Quando já tinham tomado mais ou menos umas cinco cervejas de pobre, os dois se desentenderam. Daí houve uma agressão, um pegou um pedaço de pau e deu-lhe na costa do outro, o outro tomou o pau e arrebentou, acabou com outro colega. Por muito pouco ele não parte dessa para pior, se não é os anjos da vida do João Lúcio, os médicos, os enfermeiros, os técnicos em enfermagem. Esse homem que levou as pauladas teria partido desta para pior. Falsidade. 2 homens estavam bebendo, os dois eram amigos desde a infância, jogavam pelada juntos, agora estavam trabalhando juntos, um era pedreiro, o outro é orelha, os dois não trabalham, um é ajudante de pedreiro, o famoso orelha, o outro é pedreiro. Os dois se davam muito bem, estavam sempre brincando, contando piada, torcem pelos mesmos times, os dois são vascaínos, e ontem houve uma desavença entre os dois, até que durante a discussão o mais novo disse, eu tenho camaradagem com tua mulher. Daí o negócio não prestou. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o homem pegou a enxada e tentava matar o outro colega, seu colega de infância. Daí chegou aquela moçada do deixa disso, conseguiu segurar o pedreiro, que por pouco não mata o seu colega orelha a golpe de enxada. O agressor ficou ali contido por populares, enquanto o que ia levar as enxadadas pegou o beco, correu, e ainda assim, por muito pouco, ele não parte dessa para pior, deu entrada com alguns hematomas pelo corpo no pronto-socorro João Lúcio. Você que bebe com seu coleguinha, todo cuidado é pouco.
vítima de atropelamento. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um jovem de 29 anos de idade foi atropelado por um carro na rua Doutor Pegoraro, no bairro Zumbi dos Palmares. As informações dão conta de que ele saía do campo de futebol quando foi atropelado. Não foi assim um ferimento tão grave, ele não corre risco de partir dessa para pior, mas ainda assim teve que ser atendido pelos anjos da vida do gigante da zona leste da cidade. Uma sandália havaiana número 44 foi o motivo para que o homem tentasse agredir a própria esposa. As informações dão conta de que ontem ele chegou em casa, jantou, assistiu um pedaço da novela e quando foi para a parte de trás da casa, lá onde ele gosta de tomar banho, encontrou uma sandália usada, tamanho 44, sendo que ele calça 39, a mulher calça 37 e só moram os dois na casa. Ele tentou agredir a esposa e por pouco ele não conseguia, ela teve que correr, foi pra rua porque esse homem estava transtornado após achar um chinelo maior do que o dele. Minha amiga dona de casa, você anda recebendo algumas visitas, é melhor mandar levar, o homem mandar, você tem que mandar ele levar o chinelo no pé, senão dá muita confusão. O cara calçar 39 e encontrar um chinelo 44, ele quis descontar em sua amada. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção. No Instituto Médico Legal, nenhuma morte por violência. A pedra está vazia. A pedra está criando teia de aranha. Ninguém morreu na bala, ninguém morreu na faca, ninguém morreu a paulada. Ou seja, a pedra está vazia, graças ao trabalho da Secretaria de Segurança, Coronel Bonates, ao comandante-geral Coronel Ayrton Norte. A cidade vive horas de tranquilidade. Entretanto, o Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 69 exames de corpo de delito. Dentre eles, Paulo, quatro foram por triângulos amorosos. Mulheres que estavam nos braços de outros homens, enganando os seus maridos, e maridos que estavam nos braços das piriguetes nessa época de Natal. Muito homem se acha bonito, as piriguetes. Olha, você é um coroa bonito, só para ganhar ali um celular, gastar o 13º do besta. E ele se achando bonito. Muito ao contrário disso, Paulo Guerra. Agora, antes de devolver para o Paulo, um abraço para o Leonardo, ele que é Uber, era motorista do transporte rodoviário também. O Leonardo sempre nos passa aquelas informações, aí sempre que está na rua, ele colabora com a nossa reportagem, sempre a gente tem informação do Leonardo. O Leonardo hoje está completando 36 anos de casado com a dona Lucilene. Parabéns, dona Lucilene, parabéns ao Leonardo por essa longa e duradoura e amorosa união. Um dia eu devo chegar lá, afinal de contas, sou um homem fiel. É contigo, Paulo Guerra. Peregrini, foi meio forte essa última, mas e o assalto Peregrini no DB? Já tem pista dos bandidos? Ainda não, Paulo, ainda não temos pistas dos bandidos, a polícia continua investigando, inclusive, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o DB assaltado foi o DB da Alameda Costa Ferreira, proximidades do Conjunto Tiradentes. Passava de meia-noite quando bandidos entraram pela parte de trás do supermercado, renderam o vigilante, amarraram o vigilante e começaram a carregar um carro, Paulo, com produtos de alto valor e fugiram tomando rumo ignorado. A polícia ainda faz o cerco, a delegacia especializada em roubos e furtos também já está com equipes no local a fim de localizar o mais rápido possível esses bandidos que sumiram com mercadorias de alto valor deste supermercado. Paulo Guerra. Peregrini, a Operação Calvário, juízo final está nas ruas
O ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, PSB, é alvo de mandado de prisão preventiva na 7ª fase da Operação Calvário da Polícia Federal, que foi deflagrada ainda há pouco lá na Paraíba. São cumpridos 54 mandados de busca e apreensão e 17 mandados de prisão preventiva nos estados da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Rio de Janeiro, em Goiânia, no Paraná. Além de Ricardo Coutinho, as deputadas estaduais Cida Ramos e Estela Bezerra, ambas do PSB, e a prefeita do Conde, Litoral Sul da Paraíba, Márcia Lucena, do PSB, também são alvos de mandado de prisão preventiva na Operação Calvário, o juízo final. Loteria. Aqui na concurso 5.148 acumulou. A quadra saiu para 69 apostadores, cada um vai receber R$6.953,06. O terno teve 4.240 apostas ganhadoras com premiação de R$170,15. Dezenas sorteadas 06, 11, 32 64 e 75. A Loto Fácil saiu para um apostador de Taubaté, em São Paulo, que vai receber R$2.386.362 e vai exigir os 70 centavos. Com 14 acertos, foram 255 apostadores, cada um leva R$2.879,48. Dezenas sorteadas 01, 06 07, 08 10, 11 12, 13 14, 15 17, 18 20. 23 Fecha o jogo. 25. 6h39. Esportes. Luxemburgo é o novo técnico do Palmeiras depois de não acertar bases salariais com o Vasco. Ele terá salário de 600 mil no Verdão. Para seu lugar no Vasco chega Abel Braga. Nesta segunda-feira, o técnico André Jardine anunciou os 23 convocados para defender a seleção brasileira sub-23 no Pré-Olímpico de Tóquio 2020, que acontece entre os dias 18 de janeiro e 9 de fevereiro lá na Colômbia. O elenco canarinho, contudo, se apresenta já no terceiro dia do ano na Granja com Maria. O destaque, mais uma vez, ficou por conta das convocações de jogadores que são titulares em grandes clubes e assim devem ficar de fora da pré-temporada das equipes. Nos casos de Valse, Igor Gomes e Antônio do São Paulo, Pedrinho do Corinthians, Matheus Henrique do Grêmio e Renier do Flamengo. Campeão da Copa Libertadores, o Flamengo estreia no Mundial de Clubes da FIFA nesta terça-feira às 14h30, 1h30 hora Manaus, quando encara o Al Hilal da Arábia Saudita no estádio Khalifa International em Doha, no Catar, pelas semifinais. O sonho do rubro-negro está na decisão de sábado contra o vitorioso do embate entre o Liverpool e o Monterrey do México, que fazem a outra semifinal. A Rádio Difusora transmite esse jogo a partir das 13 horas. Últimas notícias. Em um dia de otimismo no mercado financeiro, a moeda norte-americana fechou em seu menor nível em mais de um mês. O dólar comercial encerrou esta segunda-feira a 4,63 com queda de 0,045, menos 1,1%. No mercado de ações, o dia foi marcado pela realização de lucros quando os investidores vendem papéis para embolsarem ganhos. Depois de iniciar o dia em alta e ultrapassar os 113 mil pontos, o índice Bovespa da B3, antiga Bolsa de Valores de São Paulo, reverteu a tendência no fim da tarde e fechou a 111.896 pontos. Indicador que mede a desconfiança de investidores em determinada economia, o risco país caiu ontem para o menor nível em 9 anos. O crédito default swap de 5 anos do Brasil estava em 100,2 pontos por volta das 17 horas, mas chegou a bater 98,2 pontos por volta das 14 horas, a pontuação mais baixa desde novembro de 2010, que foi de 96,9 pontos, quando o país ainda tinha grau de investimento, ou seja, selo de bom pagador. O Tesouro Nacional pagou em novembro 828,67 milhões em dívidas atrasadas dos estados. Desse total, a maior parte, 670,32 milhões, é relativo ao atraso de pagamento do estado do Rio de Janeiro. Também foram pagos 82,24 milhões de Goiás, 43,56 milhões de Minas, 18,75 do Amapá e 13,8 milhões do Rio Grande do Norte. Boeing decide suspender a produção do modelo 737 MAX a partir de janeiro. Em comunicado, a companhia disse que vai priorizar a entrega de aeronaves em estoque. O uso do modelo 737 MAX foi suspenso em todo o mundo depois que 2 acidentes mataram 346 pessoas. Avião faz pouso não programado em Palmas, passageiro passa mal e morre. Voo 3081 da Latam ia de Santarém para Brasília quando o passageiro começou a passar mal. A vítima ainda não foi identificada. Fronteira do Brasil com Paraguai ganha reforço na segurança. Centro Integrado de Operações vai reunir as polícias e o resto de toda e o rosto
de toda pessoa que passar pela fronteira será digitalizado por um sistema de câmeras de alta resolução. PEC paralela da Previdência sofre mudanças que reduzem a economia. O estimativo do governo é economizar 800 bilhões de reais nos próximos 10 anos, mas o valor pode diminuir com as alterações feitas pelos senadores na PEC, que inclui estados e municípios. O relator-geral do orçamento de 2020, deputado Domingos Neto, PSD do Ceará, decidiu nesta segunda-feira propor uma redução de 3,8 bilhões para 2 bilhões no valor do fundo que vai financiar as campanhas eleitorais em 2020. O parecer deverá ser votado nesta terça-feira pela Comissão Mista de Orçamento e pode ir à votação no plenário do Congresso no mesmo dia. Deputados norte-americanos apresentaram ontem o relatório final do processo de impeachment contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Assim, a votação em plenário que decidirá se o republicano será ou não julgado no Senado pode ocorrer amanhã. Hoje, deputados definem como será a votação. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ontem que o país acompanha a Coreia do Norte de muito perto. A declaração eleva as tensões entre a Casa Branca e a ditadura de Kim Jong-un depois de o regime norte-coreano prometer um presente de Natal caso os Estados Unidos não façam algumas concessões até o fim do ano. As tensões têm crescido nas últimas semanas, provocando o temor de que os dois países poderiam voltar a uma rota de colisão que havia antes da retomada da diplomacia no ano passado. Um tribunal condenou à morte nesta terça-feira o ex-presidente do Paquistão, Pervez Musharraf, acusado de traição. Musharraf assumiu o poder no país após um golpe militar em 1999 e foi presidente entre 2001 e 2008. Ele atualmente está em Dubai após receber permissão para deixar o país em 2016 para realizar um tratamento médico. Segundo o tribunal, a acusação refere-se a uma inconstitucionalidade em 2007, quando impôs uma regra emergencial para prolongar seu mandato presidencial. Musharraf alega que a acusação é infundada. O general Musharraf foi o primeiro governante militar a ser julgado no Paquistão por desrespeitar a Constituição. Incêndios florestais como os que aconteceram recentemente na Austrália, Indonésia e Estados Unidos contribuem para a poluição do ar e o aquecimento global. Apesar desse impacto, os mecanismos para lidar com esses desastres ainda são insuficientes, segundo uma pesquisa do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA. Um estudo da agência e uma empresa parceira, Working on Fire, da África do Sul, explora essa ligação entre fogo florestal e aquecimento global. Em outubro, as conclusões foram apresentadas no Brasil por uma especialista da agência, Johan Kift, durante a Conferência Internacional sobre Incêndios em Terras Florestais. A menos que sejam tomadas medidas urgentes e permanentes para controlar a invasão de gafanhotos no deserto da Etiópia e na Somália, a praga se espalhará para outros países da África Oriental, incluindo Djibouti, Eritreia, Quênia, Sudão do Sul e o próprio Sudão. Segundo a agência, a rápida incursão da praga em várias áreas da Etiópia já resultou em perdas significativas nas terras cultivadas. Os meios de subsistência dos pequenos agricultores que dependem de colheitas e da pecuária também foi prejudicado. O coordenador subregional da FAO para a África Ocidental, David Piri, disse que a infestação pode levar a uma queda considerável na produção agrícola e exacerbar ainda mais a terrível insegurança alimentar e desnutrição. 6:50. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta terça-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Cabral assina acordo de delação com a Polícia Federal e promete devolver 380 milhões. Folha de São Paulo. Com bolsonaristas de volta, Eduardo desbanca Joyce e retorna à liderança do PSL. O Estado de São Paulo. Relator do orçamento diz que fundo eleitoral para 2020 será de 2 bilhões. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Congresso não pode rever decisão do STF sobre segunda instância, diz Marco Aurélio. Valor econômico. Antes de Assembleia de Credores, Odebrecht em recuperação troca presidente. Estado de Minas. Polícia acaba com rinha internacional de pitbulls. Cães estavam feridos e 44 pessoas foram presas. No Recife, o Jornal do Comércio. Pernambuco dá parecer favorável ao uso do drogômetro na fiscalização de trânsito. Fortaleza, Diário do Nordeste. Preço da carne deve cair de 10 a 15% na próxima semana, diz presidente da Associação de Supermercados. Porto Alegre, 0 hora. Álvaro diz que Lava Jato destruiu empresas e procuradores reagem. Edições impressas locais, a começar com o centenário Jornal do Comércio. Toda hora agora é boa para comprar. Em tempo. Segunda parcela do 13º vai injetar 150 milhões na economia. Diário do Amazonas. Câmara preserva PIN na lei de informática. A crítica. Lei de informática, nova versão da lei beneficia o Estado. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini com o noticiário policial.
Sonoplastia de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.